Bom dia, meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todos com saúde. Hoje a gente está aqui para mais uma aula de informática. Nas duas últimas aulas, a gente fez uma revisãozinha sobre o que a gente tinha aprendido no primeiro ano, sobre as partes do computador de mesa, que é o computador que a gente vai usar ao longo do ano. A gente viu as partes que formam um computador de mesa e viu a função de cada parte, além de ter falado um pouquinho sobre a importância do computador e das tecnologias para a nossa sociedade, para a vida, de como o computador é importante e nos ajuda no nosso dia a dia, certo? Hoje a gente vai falar sobre um tema que é relacionado a isso, mas que engloba não só os computadores, mas outras formas de tecnologia, ok? A gente vai falar sobre invenções. Você sabe me dizer o que é uma invenção? Bom, vamos ler o texto da nossa folhinha antes de começar a explicação, ok? Vou ler para vocês e vocês prestem bastante atenção. Sabemos que no dia a dia usamos muitos objetos para tornar a vida mais fácil. Esses objetos que foram criados para ajudar o homem a realizar alguma tarefa são chamados de invenção. As invenções são coisas que não são parte da natureza. Elas foram criadas pelo homem para ajudar em alguma tarefa ou até mesmo para tornar-se uma forma de invenção. Então, o que o texto está falando é que as invenções são objetos que foram criados pelo homem para ajudar ele a fazer alguma coisa ou até mesmo como forma de diversão. Nós temos invenções que são utilizadas, que são essenciais para a sobrevivência do ser humano e outras invenções que são criadas apenas para o divertimento. Seja uma ou outra, as duas a gente chama de invenção, ok? E a gente vale lembrar, né, que a gente não chama de invenção coisas que vêm da natureza. Por exemplo, a árvore não é uma invenção, o coco não é uma invenção, o caju, a uva, o tigre, nada disso é invenção. Invenção são coisas criadas pelo homem. Então, tudo que o homem cria é invenção. Na nossa folhinha tem, veja abaixo alguns exemplos de invenções criadas pelo homem ao longo dos anos. Temos aqui um relógio, uma televisão, uma bússola, um computador e um telefone celular. O que a gente vai fazer é pinte as que você conhece e faça um X nas que você não conhece. Então, você vai pintar todas as invenções que você conhece e vai marcar um X na que você não conhece. Posso dar um palpite? Eu acho que pode ter gente na sala de aula ou em casa que não conhece a bússola. Se eu acertei, você marca um X na bússola e agora eu vou te contar para que ela serve. A bússola foi um objeto criado para ajudar os navegadores a saberem para qual direção eles estão indo, porque no mar é difícil você saber se você está indo para frente, para a esquerda, para a direita, para um lado, para o outro, para frente, para trás. É muito difícil, porque tem horas que no mar não tem nada em volta, então você não tem nenhuma referência para saber se você está indo muito para a direita, muito para a esquerda, se você já foi para frente, se você está dando voltas em círculos. Então a bússola foi criada para ajudar os navegadores a encontrarem o caminho certo. A bússola marca o norte, o sul, o leste e o oeste. Então, com ela, eles conseguiam saber para qual direção eles estão indo. A bússola é um objeto pequeno que parece um relógio, que tem duas agulhas, uma agulha, na verdade, presa pelo meio, que aponta para o norte e para o sul. A parte que aponta para o norte é pintadinha, e essa parte pintadinha ela está sempre virada para o norte, para indicar onde que é o norte, para indicar a direção, o caminho aos navegadores, ok?
Se você não conhecia a bússola e agora você conhece, você pode usar o celular para ver uma bússola, para pesquisar a imagem de uma bússola real, que não seja desenho igual tá na nossa folhinha. Embaixo, na nossa folhinha, a gente tem: agora você é o inventor. Pense em algo que você gostaria que existisse e desenhe sua invenção no quadro abaixo. Então, você vai pensar em alguma coisa que você queria que existisse e vai desenhar no quadro abaixo. Então, não pode ser uma coisa que já existe, gente. Pensa que uma invenção, ela é geralmente criada para ajudar o homem, o ser humano, em alguma tarefa ou para o nosso divertimento. Por exemplo, o ventilador foi criado para nos ajudar a nos refrescar. Perceberam que ficar se abanando com as mãos, ou com folhas de bananeira, ou com leque, dava muito trabalho, cansava e não conseguia refrescar o ser humano pelo dia inteiro, e durante a noite precisava de alguém para ficar abanando. Então, por isso, alguém um dia pensou em criar uma máquina que ficasse abanando sem precisar cansar nem ocupar ninguém. Daí nasceu o ventilador. Viu? A gente tinha uma necessidade, que era a necessidade de se refrescar, porque fazia muito calor. Daí alguém pensou: preciso me refrescar de uma maneira mais fácil, porque tá muito difícil ficar se abanando o dia inteiro, ou então vou precisar que alguém me abane de noite, então eu preciso criar uma máquina que faça isso por mim. Daí surgiu a invenção ventilador. Percebemos que as comidas estragavam com muita facilidade, né? O ser humano percebeu que as comidas estragavam, e aí perdia-se alimento, perdia-se dinheiro, e aí alguém inventou uma máquina que refrescava a comida e assim evitava que ela se estragasse. Daí nasceu a geladeira. Pense em alguma coisa que você acha difícil de fazer, ou alguma coisa que você quer fazer para se divertir. Por exemplo, os videogames, eles não foram criados para resolver nenhum problema. Eles foram criados para o próprio divertimento do homem. Então, também serve, tá bom? E aí você desenha aí no quadro. A vez de inventar é sua. E na segunda folhinha, nós temos um enigma. Na verdade, nós temos 3 enigmas. Temos um enigma, temos uma linha em branco e um conjunto de 6 objetos ao lado. Você vai tentar decifrar de quem o enigma está falando, vai escrever o nome do meio de comunicação, da invenção que está sendo mencionada ali e vai circular ela ao lado. Por exemplo, o primeiro enigma é: gosto muito de conversar, tem até um belo nome. Se você está longe, pode usar o... De quem está falando esse enigma? Vai botar um nome aí, ó. É um desses 6 objetos que está desenhado ao lado. Depois que você escrever o nome da invenção que está sendo mencionada, do qual o enigma está falando, você vai lá e circula esse objeto, tá bom? Vai fazer isso com os 3 enigmas. E no quadro abaixo, você vai desenhar a invenção que é o principal tema da informática. A informática estuda várias coisas, mas ela estuda um objeto em especial. Que objeto é esse? Qual é a invenção que é o principal tema da informática? Eu tenho certeza que vocês já sabem. Eu vejo vocês semana que vem. Até a próxima aula. Tchau, tchau!